agora com o nosso terceiro case de Deep Techs. Então, para fazer a mediação desse painel, eu vou chamar o Fábio Santos, da PGT USP. Obrigada, Fábio. Onde você quiser. Bom, e para participar desse painel, eu gostaria de dar as boas-vindas à Carolina Cagliari, da Incito. Bem-vinda, Carolina. Ao Agnaldo Dantas, do Sebrae Nacional. Obrigada, Agnaldo. E a Camila Hernandes, da Eretz Bio. Obrigada, Camila. Bom painel, pessoal. Boa tarde. Então, conforme foi dito, sou Fábio Santos, faço parte do PGT USP, Núcleo de Gestão, Política e de Tecnologia e Inovação. Gosto agora de poder falar, né, que nós vamos sediar o primeiro CEPID da FEA USP, né, então, Centro de Inovação e Difusão em Inovação para Transições Sustentáveis. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Nós fazemos um trabalho intensivo com entrevistas e a gente conhece muitas Deep Techs. Vejo algumas caras que antes eu só conhecia online, mas desde o ano passado a gente vem entrevistando e conhecendo pessoas desse ecossistema maravilhoso. Temos aí, segundo o Banco Interamericano de Desenvolvimento, 101 startups científicas aqui no Brasil, que segundo aí o mapa da inovação que saiu na Época Negócios, é a nação da economia mais inovadora da América Latina. Então, esse é um caldeirão, né? Acredito que a gente tem muita coisa boa para fazer e o que é mais importante é as interações que vêm de cada uma dessas instituições que estão aqui hoje. Então, vai ser um prazer mediar esse painel. E é isso. Gostaria agora que cada um se apresentasse e a gente começa a fazer os pitches e a gente abre para discussão. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Carol, eu sou cofundadora da startup Incito. Na Incito, a gente usa células humanas para desenvolver produtos com foco na cicatrização de órgãos e tecidos. Eu queria agradecer, né, é um privilégio estar aqui dividindo essa mesa, né, com a Camila, com o Agnaldo, com o Fábio. E é um privilégio estar aqui também compartilhando com vocês um pouquinho das dores e delícias de se empreender em biotech em saúde no Brasil. Boa tarde. Bom, meu nome é Agnaldo Dantas, do Sebrae. Sou analista de inovação da unidade, da unidade de inovação do Sebrae Nacional e gestor do programa Catalise CT, né, que é um programa que está trazendo aqui a Incito como uma das apoiadas. E vamos aqui discutir com vocês como é que está sendo esse programa e os resultados que a gente está alcançando também. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu sou a Camila Hernandes, eu sou gerente de inovação do Einstein e responsável hoje pela Eretz Bio, que é o hub de startups do hospital. Bom, então vamos lá. Eu gostaria de começar a falar com você, Aguinaldo, né? De manhã a gente falou um pouco dos desafios das Deep Techs e o Sebrae, o Catalise CT, tem um papel muito importante no desenvolvimento e no fomento dessas instituições. Então, como que o Catalisa ajuda nessa jornada desses empreendedores Deep Tech, desde da concepção dessas startups até o momento que eles chegam até vocês? Tá bom. O programa ele foi pensado muito inspirado num programa que já foi mencionado aqui, né, Doutor Empreendedor. Só que a gente entendeu que, no caso das Deep Techs, realmente a decisão de virar uma empresa não poderia ser uma coisa muito impositiva no edital. Tipo, você pegar o fomento, você tem que abrir empresa. A gente preferiu começar inicialmente com uma primeira chamada de pesquisas que tivesse um viés aplicável ao mercado. Desse processo, a gente selecionou 1.000 pesquisas, que correspondeu a mais ou menos 1.800 pesquisadores. Aí, sim, a gente começou um processo de capacitação de 3 meses para que eles conhecessem um pouco mais o mundo do empreendedor, como é a questão de market fit, a questão de aplicação, pivotagem, algumas palavras-chave desse mercado. E preparamos para que eles apresentassem um plano de inovação. A capacitação foi toda voltada para que eles apresentassem um plano de inovação ao final, que seria útil ao edital seguinte.
Então, a primeira chamada foi gratuita, capacitação gratuita, preparando para um edital que, então, é concedido bolsas de estímulo à inovação pelo próprio SEBRAE. Tá? E aí foi feito esse processo, 270 empresas foram selecionadas, receberam... 270 pesquisas foram selecionadas e os pesquisadores receberam R$150 mil para avançar no TRL da pesquisa deles, né? A parte em bolsa, a parte em custeio. Também nova capacitação foi feita agora, porque eles estavam ainda recebendo como CPF, a gente queria prepará-los para CNPJ. Então, durante esse processo em que eles estavam recebendo bolsas, também foram preparados sobre transferência de tecnologia e empreendedorismo em si, né? Questão de modelo de negócio, validação de mercado, para que eles se inspirassem em abrir empresas ou, se preferissem ficar em bancadas, né, poderia fazer o processo de transferência para uma empresa. O interessante para o SEBRAE é transformar a pesquisa em negócios. Certo? E agora estão na última fase do programa, que é você já como CNPJ, você tem que, aí nesse caso, participar como CNPJ, ou seu, ou de uma empresa para quem você transferiu a tecnologia, ou alguém, de repente, do mercado que está preparado para acessar essa linha. Então, agora receberam uma bolsa que o SEBRAE criou, chamada Bolsa Sócio Empreendedor, que é pago à pessoa física da empresa, para que eles conseguissem avançar agora por mais 9 meses o trabalho que eles vinham fazendo, ou quem já tivesse preparado avançar aí mais 9 meses. Né? Então, é um programa longo, e por isso que eu mencionei logo na parte da manhã a questão do Catalysa Hub, que é uma plataforma que dá suporte a conduzir esse processo de 1.800 pessoas na primeira fase, mais 1.200 na segunda, e agora mais 300 e poucas pessoas na terceira fase. É um processo longo, né? E isso longo, mesmo assim, a gente sabe que ainda faltou recurso, né? A gente queria muito a participação do CNPq e do FINEP logo do início, mas a conjuntura, na época, não foi favorável. Hoje, para um segundo ciclo, ou um segundo apoio, a gente já está conversando muito mais proximamente do CNPq e da FINEP, para que a gente consiga recursos mais substanciais, né? Porque o SEBRAE tem a limitação orçamentária para apoiar um projeto tão disruptivo como é trabalhar com Deep Techs. Eu estava até comentando com ela assim, que tudo é assim, a ordem de grandeza é sempre 1 milhão, ou é 20 milhões, é 30 milhões, 50 milhões, são números bastante expressivos. E quem tem esse tipo de volume de recursos realmente é a FINEP. Então, a gente conseguiu, nesse ínterim, apenas que a FINEP colocasse uma pontuação extra para quem veio oriunda do Catalysa, ECT, ou do próprio Centelha, que é um programa da própria FINEP. Mas a gente está lá um recurso extra. Então, vocês que são empresários, em cada um dos estados que tiver Tecnova, vai ter uma pontuação extra para quem participou do programa Catalysa, que ajuda muito aí, né, a ganhar aquela pontuação que pode fazer realmente a diferença na sua entrada. Então, assim, é um processo que a gente entende como... É óbvio que é o primeiro ciclo, a gente já aprendeu durante esse primeiro ciclo, mas assim, a gente entende que o Deep Tech, eu convencer um pesquisador a virar empresário não é trivial e nem muito confortável para os pesquisadores, né? Eles precisam ter aquela sensação de que, nossa, eu estou indo para a direção certa, já descobri o mercado, eu acho que vale a pena investir. E foi muito interessante que, entre o segundo edital, que é a pessoa física, e o terceiro edital, que é a pessoa jurídica, muitos, no meio do caminho, abriram empresas porque sentiram assim, nossa, é o caminho. Eu esperava que eles fossem abrir as empresas só perto do edital, realmente, que ele precisava ter um CNPJ, mas, no meio do caminho, muitos já se sentiram confortáveis o suficientes para abrir um CNPJ. E aí, como o CNPJ tem vários outros apoios que o SEBRAE pode apoiar também, e várias outras oportunidades de mercado que aparecem, e foi muito gratificante ver isso acontecer ao longo da jornada. É muito bom. Aproveitando, né, passando a palavra à Camila, o que eu percebi do que foi visto também de manhã, né, é que o melhor mundo seria justamente acompanhar desde o pesquisador na bancada, que ele está ali desenvolvendo a sua descoberta científica, que ainda não é uma inovação, até a inovação em si. Porém, às vezes, eu acredito que instituições como o SEBRAE, como a FAPESP, às vezes, necessidade de investimento pode ser um fator limitante de não conseguir adotar e acolher todos conforme seria o melhor dos mundos, né? Então, na visão da Camila também, eu queria que você falasse um pouco da Eretz Bio e falasse sobre essa questão, né? Como que estar dentro da aceleradora, dentro dos programas da Eretz Bio, e esses fatores também, existem fatores limitantes de restrição orçamentária, como que é para vocês lidar com isso? Bom, a Eretz foi criada há 7 anos atrás, com 2 principais objetivos. Um deles era apoiar o próprio hospital na incorporação de novas tecnologias.
E o segundo objetivo, que era como é que a gente consegue, através dos nossos profissionais de saúde, da nossa infraestrutura, apoiar empreendedores para que essas soluções que eles estejam desenvolvendo cheguem ao mercado o mais rápido possível. Imagina que há 7 anos atrás, né, quando a gente criou a Aerids, a gente ainda vivia num ambiente aqui no Brasil um pouco mais escasso de recursos. Hoje ainda há uma limitação, principalmente para Deep Techs, em relação a recursos financeiros, né? Mas hoje o ecossistema está muito mais maduro. Então, a gente realmente acreditava que o pouquinho que a gente fizesse ali de abrir as portas do hospital e permitir que os empreendedores validassem as suas tecnologias ali dentro já seria algo, né? E a gente recebeu muito apoio do próprio hospital, né? O Einstein ele enxerga a Aerids como a inovação, né? E a Aerids como um pilar estratégico. É uma forma que a gente tem de atender as dores do hospital num curto prazo de tempo, porque a gente recebe demanda das áreas todo santo dia, dizendo, olha, eu preciso de tal tecnologia porque estou com um problema aqui, e a gente vai para o mercado e busca isso. Mas a gente também tem que ter um olhar estratégico, e eu acho que é aí que entra muito a questão de Deep Tech, mas o que eu preciso estar preparada para daqui a 5 anos? Porque muitas dessas tecnologias não vão chegar no mercado amanhã e eu não vou incorporar agora. Eu vou incorporar daqui 5, 10 anos. Será que eu consigo, de alguma forma, acelerar isso? Será que eu consigo validar aqui? Porque eu quero estar na vanguarda, eu quero estar próximo dessas empresas, porque eu quero, né, trazer aquilo mais rápido para que a gente consiga manter excelência no cuidado e mantendo o Einstein ali na vanguarda. Então, assim, esse é um pouco da visão que o próprio hospital tem em relação à aceleradora, né? A Aerids já foi uma incubadora, até falando um pouquinho mais sobre a nossa infra. O ano passado a gente pivotou, porque a gente entendeu justamente por conta das Deep Techs que não dava para colocar todo mundo no mesmo saco e fingir que todo mundo era igual. Mesmo as empresas de digital, né? Você tem digital que é super rápido, você faz algo e amanhã já está no mercado, e você tem empresas com soluções digitais que daqui 5 vão estar no mercado. E quando a gente fala de Deep Tech, esse cenário é pior ainda, né? E a gente acabou saindo de um contexto de incubação, onde simplesmente a gente oferecia um espaço físico para que as empresas estivessem ali e algumas mentorias, e a gente passou a ter um programa dedicado para eu vou dizer, para cada tipo de tecnologia, enfim, porque de fato é como a gente trabalha, né? E a gente não olha, a gente olha só saúde, a gente é agnóstico em relação ao tipo de tecnologia, então tudo nos interessa, porque o Einstein, as pessoas têm muita visão de, o Einstein é um hospital, então só tecnologias que um hospital possa ter interesse é que faz sentido para a gente, mas não, né? A gente é um sistema de saúde com medicina diagnóstica, uma medicina diagnóstica muito forte, então a gente também olha para, enfim, tudo que for saúde interessa ao Einstein. Perfeito. E aproveitando também passar a palavra para a Carolina, né, para entender do lado da In-Situ, primeiro, né, explicar um pouco do que a In-Situ faz e como que é essa interação da In-Situ em relação a esses outros atores, como uma incubadora, como o Sebrae e o programa Catalise CT. Como tem sido a sua jornada até aqui? Excelente. O pitch você vai pedir depois ou Pode ser. Pode ser agora? Então, acho que tenho... Perfeito. Então, eu vou... Como eu falei para vocês, né, eu vou falar aqui um pouquinho da história rápida do que é a In-Situ. Na In-Situ, a gente utiliza a terapia celular, né, que é um novo ramo aí de medicamentos, para desenvolver produtos inovadores. E o nosso primeiro produto é um biocurativo 3D, contendo células-tronco mesenquimais, destinados ao tratamento de pacientes portadores de feridas crônicas e queimaduras graves. O nosso principal objetivo é melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Bom, muita gente não se lembra disso, mas a pele é o maior órgão do corpo humano. E, com tamanha importância, não é difícil imaginar que lesões graves, como as que acontecem em feridas crônicas ou queimaduras, podem ocasionar um prejuízo ao organismo como um todo. Então, esse paciente que sofre com ferida, com queimadura, ele normalmente sofre com muita dor, com internação prolongada, com infecções recorrentes, com inabilidade e até mesmo com amputações. O que faz com que, muitas vezes, ele se afaste do convívio social e até mesmo do trabalho, então impactando não só o sistema de saúde, mas o previdenciário.
Hoje, a gente tem 5 milhões de pacientes portadores de feridas crônicas no Brasil. Já as queimaduras estão entre os 5 acidentes mais comuns no país, com 1 milhão de incidentes ao ano. Quando a gente fala de queimaduras, a gente tem dados ainda mais alarmantes relacionados às altas taxas de mortalidade. Então, no Brasil, aquele indivíduo que apresenta acima de 80% de superfície corporal queimada apresenta 100% de mortalidade, indicando que, atualmente, não há uma alternativa terapêutica totalmente eficaz para esses casos. Alguns autores consideram o tratamento de feridas a maior bola de neve dos sistemas de saúde em todo o mundo. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, são gastos 15 bilhões de dólares ao ano, com o tratamento de aproximadamente 6 milhões de pacientes. E existe uma tendência de aumento desse gasto, devido ao envelhecimento populacional e ao aumento de patologias como diabetes e obesidade em todo o mundo. Então, a boa notícia é que a terapia celular pode ajudar esses pacientes. Nesse sentido, nós, lá na In Situ, a gente utiliza células-tronco derivadas do cordão umbilical humano. A gente mantém essas células congeladas, então, a gente isola a célula. No laboratório, a gente multiplica e, depois, utiliza a técnica de bioimpressão 3D para produzir os biocurativos que serão aplicados no leito da ferida desses pacientes. Então, de maneira geral, a nossa abordagem oferece a cicatrização efetiva das lesões, diminuição das complicações relacionadas e, consequentemente, dos custos do tratamento. Atualmente, a gente não tem concorrentes diretos, e nossos concorrentes indiretos são produtos internacionais que oferecem tecnologias muito inferiores a custos muito mais altos. Nosso modelo de negócio é entregar os biocurativos via hospitais de grande porte, lembrando que a gente tem no Brasil mais de 6.400 hospitais que poderiam ser os possíveis clientes da In Situ. A In Situ foi fundada no final de 2015, então a gente está indo aí quase para 10 anos, né, de fundação da startup, com o apoio do PIP da FAPESP. Então, aqui em São Paulo, a gente é privilegiado por poder obter esse recurso, né? Então, a gente teve primeiro um PIP de fase 1, um PIP de fase 2. De lá para cá, a gente realizou validações técnicas importantes na trajetória do biocurativo. A gente depositou a patente internacional e nacional do biocurativo. E a gente começou o desenvolvimento de 2 outros produtos também. Um bioenxerto, que usa a mesma tecnologia. Então, hoje, o que a gente tem é uma plataforma, a gente cultiva a célula muito bem, e, desse processo de cultivo, a gente produz o biocurativo, o bioenxerto, que é destinado ao tratamento de recessão gengival, e um subproduto, né, do cultivo de célula. A gente sabe que muito do que a célula faz de benefício, ela não faz ela por conta própria, e sim pelo que ela libera, né, na hora que ela está em contato com o microambiente. E, no caso, ela libera isso quando a gente está cultivando lá também. E a gente jogava fora esse material que ela liberava. Então, hoje, a gente pega esse material que ela libera, isola uns pacotinhos de tamanho nano, que contém um material precioso, e a gente incorporou num produto de aplicação tópica. E aí o foco são feridas menos complexas, como as cirúrgicas, e também o tratamento de cicatrizes, porque eles penetram muito bem, mesmo depois que a pele já fechou. E isso amplia consideravelmente o nosso mercado de atuação. Então, hoje, a gente tem 3 produtos, os 3 em fase de P&D. O biocurativo 3D é o que está em estágio mais avançado de desenvolvimento, indo para o ensaio clínico, e o bioenxerto e o biogel estão terminando o pré-clínico agora. E tudo isso só foi possível porque, até aqui, a gente contou com muito fomento público. Então, até aqui, a gente já captou quase 5,5 milhões de reais. Grande parte veio de instituição como a FAPESP e FINEP, que serviram, então, para essa validação inicial, essa validação técnica inicial dos nossos 3 produtos. Hoje, a gente está com uma rodada de captação aberta, com foco no ensaio clínico do biocurativo, né, e na manutenção também da nossa operação I+P+D dos outros 2 produtos. O ano que vem, a gente pretende, né, então, como próximos passos, realizar esse ensaio clínico, pensar no registro do produto e nas estratégias de ida ao mercado de fato. A nossa equipe é enxuta, complementar e composta exclusivamente por mulheres. Eu não mencionei, mas eu sou bióloga e eu tenho mestrado e doutorado em imunologia pela Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. A Adriana é minha sócia, é bióloga também, e ela tem mestrado e doutorado em bioquímica, também pela USP de Ribeirão. A Juliana e a Clarissa, elas nos ajudam na parte técnica do laboratório, elas são pesquisadoras. A Juliana é bióloga, a Clarissa é farmacêutica, ambas têm mestrado também lá na USP de Ribeirão Preto. E a Natália,
nossa complementar, ela é administradora de empresas e ela tem mestrado na FEA, lá de Ribeirão. Essas são algumas reportagens que já saíram falando sobre o biocurativo e sobre in situ, e que validam um pouco do nosso propósito. In situ, inovação com propósito. Obrigada. Bom, parabéns, Carolina. É um caso já de sucesso, se a gente parar para pensar que não é toda a Deep Tech que já consegue, né, por mais que a gente fala aí um espaço temporal aí de quase 10 anos, a gente sabe que as pesquisas em Deep Tech demoram, e aí existe aquele paradoxo, por exemplo, do lado do investidor ou do lado da incubadora, que precisa resolver problemas urgentes, mas, ao mesmo tempo, tem que ter a questão lá do capital paciente para poder fomentar e aceitar de que essas inovações disruptivas vão trazer um resultado muito impactante, mas que levam tempo, né? Essa é uma realidade, você ter tido 5,5 milhões em fomento, muitas startups de Deep com certeza estão aqui se inspirando em você. Então, eu queria que você comentasse qual que é a importância de atores como o Sebrae Nacional, a Heritage Bio, para que você conseguisse chegar onde você chegou hoje, né? Sua jornada até aqui. Perfeito. Não foram 5,5 de fomento, tá? Foi cerca de 4 fomento. A gente teve um faturamento importante na pandemia, e isso é legal mostrar o que a ciência pode fazer, né? A gente faz biocurativo, a gente cultiva célula, mas na época da pandemia a gente fez teste de Covid. Trabalhamos 2020 praticamente trabalho voluntário. E depois a Prefeitura de Ribeirão Preto contratou algumas startups lá do Supera Park, que é o ambiente onde a gente está, para fornecer esse serviço para a Prefeitura, e Ribeirão foi uma das cidades mais testadas do Brasil por causa disso. Mas isso só foi possível porque a gente tem um ambiente muito favorável, que é a universidade, o Supera Park, esse incentivo à inovação e empreendedorismo. Então, isso é uma coisa que o cientista sabe fazer bem, viu? Remar conforme a maré e resolver problemas. A sessão anterior, eles falaram bastante sobre isso. E aí, o papel da FAPESP é muito claro, né? Porque quando você tem uma ideia inicial, quando você vai tirar um projeto de biotech do papel, você não tem onde obter recursos no Brasil, né? Ninguém vai investir em uma ideia, ninguém vai investir num risco tecnológico tão alto, né? Com o passar do tempo, o risco tecnológico da biotech continua sendo alto. E aí, mas diminui um pouco. Só que aí a FAPESP já não cobre essa segunda parte. Então, essa transição, né, entre o que é uma ideia, do que é aquela validação preliminar, ali da bancada, mesmo com foco no produto, a FAPESP faz bem, mas depois a gente precisa de outros atores. Então, o Agnaldo falou bem do Catalyse CT. Então, agora tem uma modalidade sócio-empreendedor. A in situ é uma empresa que não fatura, né? Como que a gente paga os nossos próprios salários se a gente não tem faturamento? Então, o Sebrae ele tem um papel muito conhecido já em negócios tradicionais, né? A gente sabe muito bem desse papel do Sebrae, e ele está cada vez mais ativo também nos negócios não convencionais, como as startups de tecnologia, entre elas a tecnologia da saúde. Então, a gente precisa de atores para fazer essa ponte. E, com relação à Heritage, né, a biotech agora, né, ela é a única, era incubadora, agora aceleradora, focada exclusivamente em negócios da área da saúde, né? Os negócios da área da saúde são outro mundo, quando a gente vai olhar. A gente tem aspectos regulatórios, aspectos de propriedade intelectual, muito complexos no meio do caminho. E a gente tem que olhar caso a caso. E a Heritage consegue fazer isso, né? E um outro ponto importante, a in situ, a gente teve a sorte de ter a FAPESP. Quando a gente começa a desenvolver produto, cientista precisa de quê? De laboratório, né? E um laboratório custa caro, equipamento custa caro. A gente teve a sorte de conseguir a FAPESP lá atrás, de conseguir montar esse laboratório. Mas nem todas as biotechs têm esse privilégio. E a Heritage também fornece essa estrutura, né, de pesquisa mesmo, com os equipamentos que a gente precisa. Eles estão lá disponíveis, a gente consegue validar várias hipóteses lá dentro desse ambiente, além do contato com o hospital, que a Camila já mencionou muito bem. Então, a gente, dentro da universidade, a gente tem esse contato, mas
as interações não são muito bem formatadas, né? E quando a gente vai para a Erites, essa interação já está formatada. Você está lá para validar um negócio de fato, né? E aquele corpo clínico está lá para te ajudar na validação daquele negócio. Então, é uma experiência muito importante, essa imersão mesmo do ambiente hospitalar, para a gente saber se realmente aquele problema, que eu acredito que é um problema, é do jeito que eu imaginava, se aquilo é viável economicamente ou não. Então, essa proximidade ela favorece muito o desenvolvimento dos negócios em saúde. É muito bom. Acho que a gente está próximo do final e acredito que engrandece muito se a gente tiver também a interação do público. Caso alguém tenha uma pergunta, nós estamos quase no horário final, né? Então, gostaria de abrir espaço para caso alguém queira fazer alguma interação com os nossos convidados painelistas, podem levantar a mão. Temos uma lá atrás. Boa tarde, parabéns pelas apresentações, pela discussão. Meu nome é Fernanda Pisa, eu sou de uma empresa de consultoria. Trabalho há muito tempo na área de desenvolvimento e gestão de negócios em parceria. Trabalhei 20 anos na indústria farmacêutica, tenho acompanhado nos últimos anos muito, né, a interação universidade, com startup e também com grandes empresas. E eu vejo muito, né, e hoje a gente falou muito disso, do investimento e muito VC, mas eu ouço pouco falar de parcerias. Né? E principalmente nesse setor de saúde que a gente está falando aqui agora, estava olhando os dados outro dia, do investimento total que foi feito em biotech no mundo inteiro. No ano passado, 57% do valor foi por meio de parcerias. 30% em mergers and acquisitions e o resto, VCs, IPOs. Então, assim, parcerias é muito significativo, é um dinheiro, né, que faz, não existe mundo farmacêutico sem parceria, e além disso, é um dinheiro que vem com experiência de quem já atua no mercado. Então, queria que vocês pudessem falar um pouquinho do como vocês veem o papel do investimento via parcerias nesse avanço e a maturidade e o avanço das tecnologias. Essa pergunta foi até muito conveniente para mim, em particular, né? Porque eu sou do Sebrae, que tenho, obviamente, que falar um pouco mais sobre o Sebrae aqui com vocês. Em parceria, nós temos um contrato, hoje, muito vultoso com a Embrapi. Nós temos 3 contratos que já estão se terminando, um de 20, um de 30, 2 de 20 e um de 30 milhões. E, no ano passado, assinamos um contrato com ele de 116 milhões, como parte do que uma pequena empresa precisaria pagar no projeto. Então, 116 milhões do Sebrae representa 450 milhões em projetos, que estão aguardando projetos. Como é que funciona a parceria com a Embrapi? A Embrapi se espelhou muito no modelo Fraunhofer. Então, um terço da Fraunhofer, né, no caso aqui no Brasil, um terço da Embrapi, um terço da unidade credenciada Embrapi e um terço da empresa. O que o Sebrae fez? Nesse um terço da empresa, se for micro e pequena, a gente apoia 70%. Então, projetos da ordem de, por exemplo, 600 mil, por meio desse contrato que a gente tem articulado com ele, uma pequena empresa consegue colocar tipo 60 mil. Então, ela alavanca quase 10 vezes o valor que ela normalmente precisaria fazer para conseguir um projeto desse. Então, facilita muito o desenvolvimento tecnológico. Nós temos hoje 96 unidades credenciadas em Embrapi, umas são da área de biotecnologia, laser, polímeros, inteligência artificial, manufatura avançada. Não tem edital, essa é a parte boa. A parte ruim é que, por não ter edital, são muito críticos qual projeto apoia ou não, porque o número de pesquisadores é limitado, o número de equipamentos é limitado, mas é uma oportunidade muito grande de qualquer startup que está aqui, que, se precisar alavancar recursos de laboratório, de pesquisadores para a sua empresa, você pode acionar uma unidade de Embrapi e desenvolver. Pode ser o projeto principal, não costuma ser, porque o pesquisador, por exemplo, como ela é a pesquisadora em si, mas, de repente, uma parte do projeto você pode delegar para a unidade de Embrapi. Pode ser a parte de validação, a parte de prototipagem 3D, a parte de certificação, a parte de escala piloto. Algumas unidades fazem TRL 7, 8 e 9, a maioria é TRL 3 a 6, mas das 96, 22, mais ou menos, fazem TRL 78, se precisarem também. É como se fosse um centro de P&D da pequena empresa, disponível para qualquer empresa que tenha um projeto que precisa avançar num P&D.
é muito melhor você avançar com a unidade Embrapi, que tem já conta lá recursos expressivos do SEBRAE para apoiar diretamente. O SEBRAE não entra no mérito da propriedade intelectual, é a negociação direta do pesquisador com a unidade credenciada Embrapi. Um caso de sucesso muito interessante que teve entre quem pegou o segundo edital como CPF e que estava esperando o edital do CNPJ, que saiu agora, uma pesquisadora converteu sua pesquisa em um CNPJ, acionou uma unidade Embrapi, que foi o CETICT, o Senai CETICT, e conseguiu criar um tecido à base de algas vermelhas, que são danosas para o ambiente, a princípio, e que gerou um tecido que foi reconhecido como altamente inovador, né, numa competição internacional. Então, assim, ela gerou um CPF com apoio do SEBRAE, virou o CNPJ, com o CNPJ conseguiu acionar nosso contrato SEBRAE-Embrapi, que conseguiu avançar na pesquisa dele até chegar a ganhar um prêmio internacional. Então, assim, acelera demais um contrato. Se você começar a conversar com a unidade Embrapi e fechar um contrato, depende da velocidade de escopo, da definição do escopo com a unidade, mas é entre 30 a 60 dias. Então, é diferente de um edital que leva 6 meses, né, ou muito longo, né? E assim, é muito prático. Então, eu gostei da sua pergunta, que foi uma maneira de eu falar desse contrato SEBRAE-Embrapi e realmente estar aguardando projetos de vocês. Tá bom? Contribuindo um pouco aqui no contexto que eu estou inserida com foco em saúde, quando a gente olha para a indústria, né, principalmente a indústria farmacêutica, de medical devices, infelizmente a gente teve um processo de desindustrialização no Brasil. Então, o P&D das indústrias ele foi embora, ele não está mais aqui. Claro que eu não posso ser generalista, né, não são todas as indústrias, mas a maior parte delas o P&D está fora. E lá fora eles estão próximos a outras universidades, a outras startups e ainda no meu entendimento, há um preconceito ainda. Brasil, eles não sabem do nosso potencial ainda e eles não olham para cá com os olhos que eles deveriam olhar, né? Infelizmente. Isso está mudando, a gente tem visto cada vez mais empresas globais começando a olhar e, poxa, né, acredito que talvez aí no Brasil também tenham coisas interessantes, mas eu acredito que ainda vai levar um tempo para a gente ter casos robustos e volume para a gente contar uma história bacana. Por outro lado, eu acho que tem, dependendo do tipo de tecnologias, acho que tem muita gente empenhada em apoiar e trabalhando nesse cenário de parcerias. A gente, por exemplo, dentro da Eretz, tem uma área dedicada a parcerias. A startup ela não precisa ser acelerada pela Eretz. Ela pode simplesmente chegar até o Einstein para fazer uma validação clínica. Ela não precisa estar no meu processo, né? E hoje a gente roda, por exemplo, 150 projetos com startups só nessa frente, com uma forma de acelerar o desenvolvimento desses produtos. A gente não olha mais para o negócio nesse contexto, né? É um projeto específico, mas foi uma forma que a gente encontrou de ir ajudando e ir validando até que esse dinheiro, né, dos investidores chegue e eles consigam caminhar de outra forma. Acho que é isso. Agradeço aí pela interação, pelo painel. Tem mais uma última pessoa que está querendo perguntar lá em cima. Então, o senhor Rogério, que eu conheço, da Universidade Federal da UFOP. Bom, eu não vou falar meu nome, porque já fui apresentado, mas eu queria fazer primeiro um reconhecimento ao programa Catalise CT, da qual eu faço parte desde a primeira etapa, né? Estou lá assistindo às aulas e tal, aprendendo o negócio no mundo empresarial, que eu não sabia, né? E dizer o meu reconhecimento público aqui da qualidade desse programa. E por conta disso, Aguinaldo, eu queria perguntar a você, porque tem muitos colegas e muitos estudantes que estão perguntando: professor, não vai ter uma segunda edição? E quando é que vai ser essa segunda edição? Tá? E, e aí tem o seguinte também, e na próxima edição, que o SEBRAE privilegie os 1.000 que entraram, porque nessa agora, por questões internas, lá pela terceira, quarta, foi permitido a entrada de pessoas que não participaram da primeira e da segunda fase. Então, essa é a única observação, assim, que não tira o brilho do programa. Mas eu acho que é muito importante que esse ecossistema seja formado na raiz, sabe? Do estudante, de um velho professor como eu, que não sabia dessa coisa do comércio, da empresa e tal, dessa narrativa, e que posso dizer hoje que eu aprendi um pouquinho e estou até me aventurando em outras etapas. Muito obrigado.
Obrigado, professor. Essa foi uma questão muito levantada, né, assim, de permite ou não permite a entrada de pessoas que não participaram antes, né? E, no final das contas, venceu a ideia de que, tudo bem, a gente vai pegar desde o início e levar ao máximo algumas pessoas para frente, o máximo de privilégio que a gente puder dar, mas a gente não queria perder o espírito competitivo que eles todos precisam ter ao longo da jornada. Então, assim, vocês recebem uma capacitação para se tornar próximos do próximo edital, onde quem se sentir habilitado, bom, esse edital também é para mim, participe. E é um jeito também da gente medir o quão eficaz foi o nosso programa em relação ao que já tem no mercado. Então, teve uma função dupla. Será que a gente está na direção certa? Se a maioria passasse e fosse de fora, isso tem alguma coisa errada com o nosso programa. Se empatasse, estamos equivalente ao que tem no mercado. E se a gente ganhasse, sim, a capacitação foi excelente, preparou melhor as pessoas, né? O que a gente identificou é que hoje a gente está no empate, mais ou menos. Passou um pouquinho mais, mas assim, vamos botar assim, 55% veio do Catalisa e 45% do mercado. Bom, mas poderia ser melhor. Então, a gente sabe que precisa melhorar o programa, que já é muito interessante, realmente, mas a gente compete com a gente mesmo. Será que a gente está preparando o suficiente para as pessoas avançarem ou não? Então, ficou por isso que a gente permite a entrada de terceiros, que eventualmente pode ter sido preparado pela academia, tem vários outros projetos que não só do SEBRAE, que são feitos, a própria FAPESP faz alguns, as universidades fazem outras, incubadoras também fazem esse papel, e aceleradoras também. Então, a gente queria, bom, vamos ver como é que a gente consegue acelerar o máximo de pessoas e permitir que a gente estivesse pronto a avançar. Por isso. A segunda pergunta, que você falou do segundo ciclo, a gente queria, né, ontem, né? Mas é um programa muito caro. Então, assim, a gente precisa realmente de apoio da FINEP, da CNPq, só que agora nós temos números. CNPq, vamos entrar junto aqui, olha só o resultado. FINEP, vamos entrar junto. A gente não conseguiu, provavelmente, uma conjuntura de mudança de governo de lá para cá, Covid no meio do caminho, então foi muita coisa que atrapalhou. A própria FINEP tem o Tecnova, que é descentralizado, mas a gente, vamos pegar uma carona um pouquinho no Tecnova, pelo menos conseguimos lá validar, os editais já estão saindo editais em vários estados. Quem participou do Catalisa tem uma pontuação extra nesses editais Tecnova, então já é uma força adicional para quem participou do programa. E a gente espera realmente avançar com o programa, novos ciclos, né? Houve um certo compromisso da ministra da Ciência e Tecnologia em apoiar o programa. Vamos agora ver se a gente consegue, né, tangibilizar isso e fazer acontecer. O que deve estar se esperando é a próxima conclusão desse ciclo, que termina agora em dezembro, e vamos ver se a gente consegue para um segundo ciclo de 2025 para frente. Se sim ou se não, né, eu estou na torcida, certo? Se depender de mim, vai ser ontem, mas a gente, mais realisticamente, é mais provável 2025. Tá bom? Obrigado. Bom, então fechamos aqui. Gostaria de agradecê-los pelo painel e agora temos um último painel. Foi muito boa as trocas. Obrigado. Obrigada.